Meus queridos irmãos, My dear brothers and sisters, sejam todos, como sempre, bem-vindos na casa de Deus, as always, welcome to God's house, lugar da expressão da nossa fé, the place that we express our faith, lugar também do nosso diálogo constante com Deus. also the place where we dialogue constantly with God. Não é por acaso que vários momentos da nossa vida It's not by coincidence that many moments in our lives, se realizam dentro da igreja. many important moments in our lives are here inside the church. O nosso batismo, Our baptism, a confissão, the confession, a Eucaristia, the Eucharist, a Crisma, confirmation, o nosso amor que é consagrado também como um matrimônio, our love is also consecrated to God in holy matrimony. e encontramos exatamente na igreja And we find here in church o lugar mais lindo para poder dialogar com Deus. the most beautiful place to dialogue with God. Hoje, sobretudo, sentimos a necessidade de dialogar com Deus. Today we feel the necessity to dialogue with God. Mas quando se trata de rezar, But when we are talking about prayer, muitas pessoas dizem: a lot of people say, eu não sei rezar direito, I don't know how to pray right. eu não sei como começar a rezar. I don't know how to start praying. Eu começo a rezar, mas logo paro. I start praying, but very soon I stop. Eu rezo somente se tem alguma dificuldade em família. I pray only when there is some difficult difficult in my family. Rezo sim, mas do meu jeito. I pray, but I do my way. Rezo sempre em todos os lugares, mas não recebo nenhuma satisfação. I play in a lot of places, but I don't receive like satisfaction. O que significa, afinal, santificar o momento presente? What does it mean to sanctify the present moment? Então, esta palestra que vou dar agora So this talk that I will give tonight permanece como uma verdadeira meditação. it remains actually to be a meditation. Em vários pontos, In many points, poderemos entender we are going to be able to understand o valor da oração, the value of prayer, a necessidade de nunca parar de rezar the necessity to never stop praying, e transformar o nosso dia a dia and to transform our daily life num instrumento de santificação. in an instrument of sanctification. Vamos saber como fazer para entender a importância do nosso diálogo com Deus. Let's start and see to understand the importance of our dialogue with God. Em primeiro lugar, é o mesmo Jesus que diz: In the first place is Jesus that says, é necessário rezar e nunca desistir. it is necessary to pray and never to stop. Para deixar bem claro que Jesus quer dar a prioridade da nossa oração diante de tantos afazeres do nosso dia. Jesus wants to be clear with us that we have to put our prayers always before all the other activities in our lives. Porque há tantas pessoas
que chegam a dizer: eu rezo dentro do ônibus, dentro do carro, no metrô. Because there's so many people that say that I pray in the metro, I pray in the car, I pray in the bus. Hoje nós rezamos 3 terços no carro. We today pray 3 rosaries in the car. Sim. É muito bom ocupar o tempo em oração. It's very good to occupy our time with prayer. Só que Deus não quer ser invocado como um quebra-galho. But God doesn't want it to that we pray just to pray. Questionemos-nos, qual é o tempo que nós dedicamos à oração diariamente? Let's ask ourselves, what is the time that we dedicate ourselves to prayer? Se eu pego o celular, If I get the cellular in my hands e questiono, eu dedico ao celular o mesmo tempo que dedico a Deus ou não? do I give the same time to God as I give to my cellular? É o grave perigo da nossa sociedade, dando a prioridade a estas coisas, e não se encontra o tempo para rezar. So it is very dangerous in our society nowadays to give so much time to our phones and not to find time to pray. Há pessoas que afirmam: eu rezo sempre antes de dormir. There are a lot of people that say, I always pray before I go to bed. Não está errado, It's not wrong, mas eu questiono: será que não tem um tempo mais oportuno para rezar? but I question, isn't that a better time to pray? Eu sou italiano. I'm Italian. E in italiano há um proverbio che dice: le preghiere dette al letto non arrivano neanche al tetto. Vou traduzindo primeiro para o português. So there is a proverb. Thank you. There is a proverb in Italian that says the following: Yes. As orações que se fazem na cama the prayers that are done while we are in bed não chegam nem ao foro. doesn't arrive even to the ceiling. Porque tantas vezes estamos bem cansados Because many times we are very tired in the evening, e a nossa oração é, digamos assim, matemática, sempre refletir. and so our prayer is like, just like something that we repeat. Questionemos, será que damos à oração Let's question ourselves. o mesmo tempo que dedicamos à TV, à televisão? Do we give the same time to prayer as we give to television? Notamos tantas vezes que não se encontra o tempo para Deus. We see many times that we don't find time for God, E, portanto, and therefore o nosso diálogo com Deus our dialogue with God, fica sem calor. it's without heat, O fervor, exato. with fervor. There's no fervor. Muitas pessoas questionam como fazer para ter a resposta de Deus diante dos meus pedidos. Many people ask,
how to have God's answer for my prayers. A resposta às vezes é imediata. O jejum, ter romarias. So the answer sometimes is answer like, oh, I go to pilgrimages, I do fasting, Ou uma oferta mais generosa, I will make a donation to church, preparar alguma coisa para as famílias carentes. I will give some to the poor, alms. São todos meios bons. It's all good ways. Só que Deus faz questão de ser sempre presente em todos os momentos do nosso dia e da nossa noite. But God really wants us to be present with Him all the moments during the day and during the night. Como dizia ontem, é fácil fazer uma pergunta. Like we were saying yesterday, it's easy to ask a question. Como conciliar a frase de Jesus: buscai e achareis, batei e vos será aberto, procurai e achareis, com o silêncio de Deus? O senhor pode repetir devagar para mim? Como conciliar How to consolidate a expressão de the Jesus: expression of Jesus, tudo o que pedirdes ao Pai, everything that you ask of the Father, Ele vos dará. He will give it to you. Mas em prática isso não But acontece. in practice, this doesn't happen. Nós invocamos Deus, We pray to God, rezamos bastante, pray a lot, mas parece que Deus seja surdo. but sometimes we think that God is deaf. Ele não responde aos nossos pedidos. He doesn't answer our petitions. Por que acontece isso? Why does this happen? Deveria estar aqui no meu lugar It should be here in my place. grande santo teólogo, A great saint theologian, Santo Agostinho, Saint Augustine, que escreveu livro that wrote a book con un título pouco diferente, with a title that is a little bit different, O Silêncio de Deus. The Silence of God. Porque Deus não atende aos nossos pedidos. Why doesn't God listen to our petitions? E Ele dá três respostas He gives three answers que vamos conhecer agora, porque é muito importante conhecer o estilo de Deus na nossa vida. that we are going to know now. And it's very important to know the style of God in our lives. Ele escreveu este livro em língua latina He wrote this book in Latin. e usa três palavras bem parecidas He uses three words very similar to each other para explicar o silêncio de Deus. to explain the silence of God. Mali, Mali, mala, Malá, malo, Malo, em língua latina. in Latin. Mali significa Mali means eu não estou bem com Deus. I'm not okay with God. Eu vivo com o pecado. I live in sin. Eu preciso primeiro confessar-me. I first have to go to confession. É o mesmo Jesus que diz: It's the same Jesus that says, se você estiver na igreja, if you are in church, pronto para fazer uma oferta, ready to give an offering, e se lembra que há irmão com problema, and if you remember there is a brother, that there is a problem,
vai primeiro reconciliar-te com o irmão. If you have something, a problem with this brother, let's say this person, go and reconcile with him. E depois volta And then afterwards come back. e a tua oferenda será aceita para And Deus. then your offering will be pleasing to God. Quando apresentaram a Jesus uma mulher que estava traindo o marido, When they come and presented to Jesus this woman that was betraying her husband, disseram logo para Jesus: they told Jesus right away, a nossa lei condena a esta mulher à morte. our law condemns this woman by death. Qual é o teu parecer? What is your opinion? Jesus pegou uma pedra Jesus got a stone e disse para aqueles homens: and told those men, quem de vocês estiver sem pecado, who of you are without sin, atire a primeira pedra. throw the first stone. Sabemos o que aconteceu. We know what happened. Todos foram embora. They all went away. E Jesus ficou sozinho com aquela mulher And Jesus stayed alone with that woman e perguntou: and asked, onde estão os que te queriam matar? where are your accusers, the one that wanted to kill you? A mulher respondeu: The woman answered, foram embora. they went away. E Jesus lhe disse: And Jesus told her, eu também não te condeno. I also don't condemn you. Vai embora Go your way e procura não pecar and mais. don't sin anymore. Deus quer primeiro God wants first. que estejamos bem com Ele. God wants first that we are good with Him, in good terms with Him. Se eu estou com pecado If grave, I have a mortal sin, não posso receber a comunhão. I cannot receive Holy Communion. É obrigatório confessar-me. I have to confess. Isso é fundamental para conhecer a primeira característica do silêncio de Deus This is important to know the first characteristic of the silence of God diante dos nossos pedidos. before our petitions. Santo Agostinho continua dizendo: St. Augustine continues to say, Deus não atende aos nossos pedidos God doesn't listen to our petition quando nós pedimos, when we ask em língua latina, malá, in the Latin language, mala. que significa em inglês The meaning in English is coisas ruins. bad things. Quando nós pedimos coisas ruins, Deus não atende. When we ask bad things, God doesn't respond to our prayers. E coisas ruins são também coisas desnecessárias. And bad things are unnecessary things. Há pessoas que diante de problema com o vizinho de casa, There are people that sometimes having problems with their neighbors. pede a Deus Ask God de castigar aquela to família. punish that family. Não pode acontecer. This cannot happen. As coisas ruins Deus não aceita. The bad things bad things God doesn't accept. Como também quando nós pedimos coisas não necessárias. Also when we ask things that are not necessary.
Poucos dias atrás houve a Copa do Mundo de Futebol. Not too long ago, we had the World Cup, Em tantas igrejas, Soccer World Cup. In many churches, também na nossa, lá no Brasil, also in my church in Brazil, houve pessoas there were people que encomendaram a missa that had a mass intention para a vitória da seleção de futebol. so that our national team would win. Isso não se faz. You cannot do this. Não é uma coisa boa, It's not a good thing. nem necessária. It's not necessary. Uma vez aconteceu comigo, One time it happened to me. na hora de começar a missa, And I just going to start a mass. chegou uma senhora A lady arrived and was talking to me. correndo She was actually coming fast and running, e me perguntou: and she asked me, Padre, dá ainda de marcar mais uma intenção? Father, can I give you one more the mass intention before you start the mass? Eu respondi sim. I answered her, yes, of course. E esta mulher me disse: And this woman told me, eu quero oferecer esta Santa Missa por uma grande graça que alcancei. I want to offer this Holy Mass for a great blessing that was given to me. E eu perguntei: qual é esta grande graça, motivo pelo qual a senhora está mandando celebrar? So I asked her, what is this great blessing that you received that you wanted me to offer Holy Mass? E esta senhora me respondeu: This lady answered me, Padre, Father, minha filha my daughter, conseguiu she was able fazer bem o aborto. She was able to have an abortion safely. So she's safe after an abortion. Mata bebê Kill the baby, e agradece a Deus. kill the baby and thank God. Not acceptable. Deus não aceita God doesn't accept. dar para nossas graças Give us blessings. quando nós pedimos coisas ruins. God doesn't bless us when we ask bad things. E Santo Agostinho Saint Augustine coloca também uma terceira motivação and so Saint Augustine gives a third motivation para justificar o silêncio de to Deus. justify the silence of God. Deus não atende aos nossos pedidos God doesn't answer our petitions quando nós pedimos, when we ask em língua latina, malo. in the Latin language malo. Em inglês, pedimos mal. When we, in English is when we ask Não, badly. não sabemos pedir. Yeah, when we don't ask right. Ao invés de pedir que seja feita a vontade dele, So, as we should have asked, "Thy will be done," nós queremos que seja feita a nossa vontade. we want our will to be done. Deus sabe muito bem do que nós estamos precisando. God knows very well what we need. E Ele sabe qual é o momento certo He knows the right moment para atender aos nossos pedidos. to
attend to our petitions. Fazer a vontade de Deus To do the will of God, significa entregar a nossa vida it means to give our lives, para Ele. to give our lives to Him. Hoje eu passei Today, algumas horas a few hours, com os amigos Kim e Kim and Chris, Chris, visitando o cemitério de Arlington. visiting the Arlington Cemetery. Grande silêncio A great silence diante de 400.000 pessoas before 400,000 people buried, que lá estão that sepultadas, are buried there, especialmente muitos soldados, especially many soldiers, militares, military, presidentes. presidents. Se estas pessoas que morreram If these people that have died, pudessem fazer alguma coisa, they could done something, talvez nunca pediriam maybe they would never ask uma morte como jovens. like to die young. Eu sou italiano. I'm Italian. Lá na Itália há grande cemitério americano In Italy, there is a big American cemetery onde estão sepultados where there is sepultados 9.000 militares americanos. where there are 9,000 Americans buried there. Com particular, One particular, o militar mais idoso the military person buried there, most senior, tinha somente 22 anos. was only 22 years old. Nós estamos todos de passagem aqui na Terra. We are just a short time here on earth. E Deus sabe o que nós precisamos And God knows what we need. e faz questão que nós possamos pedir isso. And He wants us to ask what we need. Porque Deus é grande papai. Because God is a great daddy. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, When Jesus taught us the Our Father, a primeira palavra da oração, first word of the prayer, Pai, Father, em língua aramaica, na língua de Jesus, in Aramaic, Aramaic, sim. Jesus language, isso Rabboni, is Rabboni, que se traduz melhor em inglês that is in English translates better, com daddy, né, papai? daddy. Daddy. Porque Deus não é Deus distante, Because God is not a distant God, mas Deus que está sempre ao nosso lado, but a God that is always next to us, conhece todas as nossas necessidades, knows all our needs, está sempre pronto para nos ajudar. and it's always ready to help us. Quando nós rezamos, When we pray, repetimos as palavras we repeat the words que Jesus ensinou that Jesus taught us, e pedimos, sobretudo, ajuda no momento difícil da tentação. and we above all ask
and those moments that we are in difficult moments where we are being tempted. E pedimos também ajuda And we also ask help. quando se trata de perdoar. We also ask help when we need to forgive. Questionemos, perguntemos. Let's ask ourselves, Sempre nós perdoamos? do we always forgive? Sempre nós acreditamos de poder superar as tentações? Do we always think that we can suppress the temptations? Olha que, como Jesus ensina, é possível rezar bem. As Jesus teaches us, it is possible to pray well. Como é importante How important sentir a necessidade to be able to feel the necessity, the need de dialogar com Deus. to dialogue with God. Porque Deus é Pai, Because God is Father, é Pai de família. is a father of the family Family, exato. Que dialoga com todos. that that dialogues with everybody. É Pai que mexe também com a nossa consciência. It is a Father that also talks in our conscience. Eu perguntaria agora, I would ask you now, quando foi a última vez que nós nos confessamos? when was the last time we went for confession? Se eu falasse hoje como sacerdote exorcista, If I am saying something today as a exorcist priest, saibam que o demônio tenta as pessoas afastando-se de Deus. know that the devil tempts the people to get away from God. E quando eu pergunto, And if I ask, quando foi a última vez que confessou? when was the last time you went for confession? As pessoas ficam nervosas People get nervous e ficam com muito medo de confessar-se, and they are afraid of going to confession porque because nas igrejas que frequentavam, but in the other churches, places that they used to go, falaram para estas pessoas: told those people, those other religions, se você deixa a nossa religião, if you leave our religion, vai acontecer coisas ruins na vossa vida. something really bad is going to happen in your life. Veja como o demônio continua hoje a sua tarefa de afastarmos-nos de Deus. So you can see how the devil tries to us to get out, to not to be close to God, away from God. O que nós devemos pedir na oração? What do we have to ask in prayer? Em primeiro lugar, sempre pedir perdão. In first place, always to ask forgiveness. Veja que a palavra perdão está presente também na Santa Missa. The word forgiveness is present in Holy Mass. Uma das primeiras coisas One of the first things que o sacerdote faz that the priest says logo que começa a as missa soon as he starts Mass é de pedir perdão a is Deus. to ask forgiveness to God. Portanto, Therefore, aprendamos nós também
a pedir sempre perdão a Deus. Let us learn always also to ask forgiveness from God. Depois podemos pedir a Deus Then after we can ask God de acompanhar a nossa vida to accompany our lives nos bons propósitos que fazemos. in the good things that we do, E podemos também pedir a Deus and we also can ask God uma proteção especial a special protection diante de qualquer tentação. before any temptation. Por isso que nós rezamos That's why we pray na oração do Pai Nosso, in the Our Father, não nos deixeis cair em tentação. do not let us fall into temptation. Se nós pensássemos de verdade nas consequências dos nossos atos, If we truly thought about the consequences of our actions, não faríamos muitos pecados. we wouldn't commit a lot of sins. Dia, One day, o chefe da polícia the police chief me chamou no telefone called me by phone e me disse: and told me, Padre Guido, Father Guido, há detento, preso, there is a prisoner que insiste para se confessar. that is insisting that he wants to go Se, for confession. se você pode vir na cadeia, If you can come here in the jail, me telefone quando tell me when can you come here, para eu garantir total segurança. so I can make sure there is total security. E de verdade não aconteceu nada de mal. And actually, nothing happened bad, Só fiquei com medo but I was afraid quando a polícia trancou a cela. quando o senhor foi dentro da cela. Sim. So, but I was afraid when I went inside his cell and the police officer locked me with him there. Mas me haviam avisado, But they also alerted me se o detento fizesse alguma if coisa, the prisoner would try to do something, a polícia já estava lá perto. the police officers were right there. Mas não aconteceu But nada. nothing bad happened. E este homem se confessou dizendo o seguinte. Este homem This man, he confessou. confessed by saying the following: Padre, eu reconheço, Father, I recognize eu assaltei banco I robbed a bank com arma, with a gun. não matei ninguém. I haven't killed anybody. Tínhamos estudado o banco, We had studied the bank, around the bank. éramos em três, We were three of us, dois dentro do banco two inside the bank e no carro lá fora. and one in the car, waiting in the car. A nossa ação devia durar no máximo 1 minuto e meio. Our job was supposed to only last 1.5 minutes. Padre, deu tudo certo. Father, everything went well. Tudo como nós tínhamos planejado. Everything as we had planned. Só aconteceu uma coisa. But only one thing happened. Quando eu estava entrando no When carro I was entering into the car com todo o valor, with all the money, a bala da polícia the police bullet pegou a minha barriga wounded my stomach, e eu acabei no hospital. and I ended up in the hospital.
por ter assaltado un banco So for stealing a bank, robbing a bank con armas with arms in pleno dia, during the day, con expediente, during working hours, con varios clientes dentro do banco, with many clients there inside the bank, a primeira condenação que me deram the condemnation that they gave me, de 14 anos na cadeia, 14 years in prison, com direito a recorrer, with the right so I can appeal, mas ficando preso. but staying here in prison. Este homem ainda continuou. Muita atenção agora. And so he continued, Padre, pay attention. lá em casa, na minha casa, Father, there in my house, eu tenho 3 meninas I have 3 girls. que estão estudando They are studying num colégio in particular a private school, e eu tenho que ajudá-la. and then I have to help them to pay for tuition. Falou este homem, eu não posso e nem imaginar I cannot even imagine de apodrecer aqui dentro to waste my life here, to be here so long, por 14 anos, for 14 years, quando tenho 3 meninas when I have 3 girls que precisam that I need to take care of, pelos estudos. to pay for their studies. Foi quando eu interrompi ele It was when I interrupted him e fiz uma pergunta. and I asked him, Por que não pensou isso antes? why didn't you ask about this before? Porque se uma pessoa pensa nas consequências dos seus atos, Because if a person thinks about the consequences of muitas his coisas actions or her feias não existiriam. many ugly, bad things would not exist. E isso vale também com a oração. And this also applies with prayer. Se queremos que Deus atenda ao nosso pedido, If we want God to respond to our petitions, é necessário it's necessary nunca usar a máscara de falsidade ideológica. never to use the mask of false ideology. É necessário It's necessary ser coerentes com a nossa fé. to be coherent with our faith. É necessário It's necessary viver com autenticidade to live authentically o carisma da nossa vida cristã e católica. the charism of our Catholic Christian faith. Portanto, Therefore, qual é a grande vantagem what is the great advantage da oração bem feita diante de Deus? What is the great advantage of the prayer well done before God? Em primeiro lugar, Deus perdoa. Deus In perdoa, first place, God forgives, sim, e quer que nós também perdoemos aos outros. and God wants also that we forgive others. Deus cura, God heals. é verdadeiro médico He's a true physician, que recupera a saúde do paciente. supreme physician that heals the patient. Deus fortalece a nossa vida God strengthens us, our life, e faz com que saibamos sempre
fazer bons propósitos. And He makes us to have good purpose in life. Deus nos ajuda a vencer o inimigo. God helps us to defeat the enemy. Quanto mais rezamos, The more we pray, o demônio tem medo de nós. the devil is afraid of us. Eu gostei muito esta tarde, I liked very much this afternoon, quando voltando do cemitério When- de when Arlington, we were coming back from Arlington Cemetery. o nosso amigo Chris, Our friend Chris, mesmo já tendo terminado 2 rosários, already finished praying 2 rosaries. ele me disse: He told me, Padre, Father, vamos rezar mais um. let's pray one more. E nós rezamos. And we did pray E one more. estamos aqui com alegria. And we are here with joy. E nos sentimos muito bem. And we feel very good. Porque a nossa vida deve ser uma constante oração com Deus. Because our life has to be a constant prayer with God. Que Deus possa recompensar o casal May God recompensate you, pay you for that, por esta Bless bela you for that. oportunidade for this blessed opportunity, de rezar constantemente. this good time that we had that we pray together. Thank you. Isso é muito importante. This is very good. Poderia dizer ainda, We can say, I can even say more. como é que nós fazemos a nossa oração? How do we say our prayer? Por exemplo, bem For example, claro, Very clearly. Jesus ensinou a dizer: Jesus taught to say, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aos outros. forgive our trespasses as we forgive those who trespass against us. Como é bom receber gratuitamente o perdão de Deus. How good is to receive freely the forgiveness of God. Mas por que não perdoamos aos outros? But why is so hard to forgive others? E às vezes passam meses e até anos. Sometimes months go by and even years go by. Cuidado, porque se não correspondemos com a verdade, estamos somente perdendo o nosso tempo. Be careful, because if we are not sincere, we are just wasting our time. Deus não queira que isso aconteça. God doesn't want this to happen. Saibamos, pelo contrário, Let us know the contrary. mostrar que somos capazes Let's show the opposite, that we are able to de dialogar com Ele, dialogue with God. seja quando temos o sorriso, If we have a smile on our face, como também quando temos a nossa preocupação. or when we are worried with something. Eu vim do Brasil e hoje visitamos o cemitério de Arlington. Arlington. Today we visited Arlington Cemetery. Ok. O casal também era a primeira vez que iam em Him Arlington. and Chris, was their first time they went to Arlington Cemetery. Naquele ambiente imenso, This great place over there. ninguém sorri. Nobody was smiling. Muita gente reza, porque podemos ter
A lot of people pray because we can un nome o sobrenome differente da nossa família, nome e Pode sobrenome. falar a frase completa? Como? Para mim entender. Sì. Nós podemos ter nome ou sobrenome diferente da família, mas quando pensamos na morte, somos todos iguais. We can have different first name and last names, but when we think about death, we are all the same. Todos nós temos os nossos entes queridos que fazem questão de serem lembrados na nossa oração. We all have loved ones who have passed away and that we remember them in our prayers. E se alguém perguntasse, And if somebody would ask, Padre, a nossa oração pelas almas do purgatório our prayers for the souls in purgatory, é válida? it's valid? Sim. Yes. Porque quando nós rezamos a profissão de fé, Because when we do the profession of faith, a um certo ponto dizemos, we say, when we pray, creio na comunhão dos santos. I believe in the communion of saints. Não significa que os santos recebem a comunhão. Doesn't mean that the saints receive communion. Comunhão dos santos Communion of saints significa means troca de favores celestes exchanges of celestial favors entre nós que estamos aqui between us that we are here e eles que já chegaram na vida eterna. and them that are already in the eternal life. Quando uma alma do purgatório When a soul in purgatory recebe a nossa oração, receives our prayers, ela vai para o céu. she goes to heaven, E chegando no céu, and arriving in heaven, intercede por nós. intercedes for us. Se alguém perguntasse, If somebody would have asked, Padre, Father, se eu faço uma oração para uma alma do purgatório, if I offer a prayer for a soul in purgatory, mas esta alma não está no purgatório porque já está no céu, but if this soul is not in purgatory because she is already in heaven, eu estou perdendo o meu tempo? I am wasting my time in praying? De jeito nenhum. No. Deus God aplica a tua oração uses your prayer para uma outra alma mais necessitada. for another soul that is in most need. Como também o contrário. As the same thing, the opposite. Se nós rezamos para uma alma If we pray for a soul que não está no purgatório, that is not in purgatory, mas está no inferno, but it's in hell, Deus aplica a nossa oração para uma outra alma do purgatório mais necessitada. God uses our prayer. He takes our prayers for another soul that is in most need in purgatory. A igreja sempre tem uma grande consideração Holy Church has great consideration para com as almas do purgatório. or with the souls in purgatory. É muito importante oferecer a nossa missa. It's very important to offer Mass for them. E durante o ano, During the year, o Papa, mais de uma vez, concede a indulgência plenária
aplicável às almas do purgatório. The Pope gives indulgences for the souls in purgatory. Isto é, graças à nossa oração, This is thanks to our prayers, as almas vão para o céu. the souls go to heaven. Na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, In the life of Saint Therese of the Little Flower, é chamada do Menino Jesus porque o Menino Jesus lhe aparecia várias vezes. the child Jesus would appear to her many times. Dia, One day, a Madre Superiora the Mother Superior disse para Teresinha: told Therese of the Little Flower, a próxima vez que te aparece o Menino Jesus, the next time that child Jesus appears to you, pergunta para ele ask him quando é when que durante o ano during the year, mais almas do purgatório vão para o céu. ask him what time during the year more souls go to heaven. 2 dias depois, 2 days later, o Menino Jesus apareceu. the child Jesus appeared, E Teresinha fez esta pergunta. and Therese of the Little Flower asked this question. Veja a resposta que o Menino Jesus deu. See what was the answer that child Jesus gave her. Isso acontece numa maneira especial 2 vezes ao ano. This happens in 2 special occasions during the year, in 2 special occasions. No dia de Natal, A Christmas Day, lembrando a minha chegada no mundo, remembering my arrival in the world, e no dia de finados, and the day of the, the second day of November. yes, the day of All Souls. Esta foi a resposta de Jesus. E nós hoje devemos aprender a rezar diariamente para todas as almas. So we have to learn how to pray daily for all souls. Quando nós rezamos o When terço, we pray the Holy Rosary, a certo ponto nós dizemos: hoje meu Jesus, perdoai, we say, "Oh my Jesus, forgive our sins, save us from levai fires as of hell." almas Yes. para o Save- céu, Yes. socorrei principalmente Oh my Jesus, forgive our sins. aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Save the ones that are in most need of your mercy. Eu pergunto para Sônia, quem é que ensinou esta oração? My parents. Quem? My parents taught me this prayer. Não, esta oração. Não entendi. Meus pais me ensinaram essa oração. Não. Quem ensinou esta oração? Oh my Jesus. It was in Fatima. Exato. Yeah. Nossa Senhora em Fátima, no Portugal, no ano 1917. This prayer was taught in Fatima in 1917. Viu? E ele insistiu muito para rezar o terço todos os Our dias. Lady taught this prayer, and she insisted to pray the Holy Rosary every day. Eu tiro os óculos para não enxergar. I took my glasses not to look. Levante a mão, eu não estou I enxergando. cannot see anything. Levante a mão quem rezou o terço hoje. Raise your hands who prayed the Holy Rosary today. Que bom. Yeah, I did also. Yeah, I did.
Que bom. Muito obrigado por esta resposta. Very good. Thank you for your answer. Eu deixei como última palestra esta aqui da oração, I left this talk about prayer for porque last acredito plenamente no valor do nosso diálogo com Deus. because I greatly believe in our dialogue with God of great importance. Se eu não rezasse, If I wouldn't pray, seria sacerdote muito triste I would be a very unhappy priest, e não me sentiria realizado, and I wouldn't be that I'm accomplished. porque a oração bem feita Because prayer well done ajuda também a vencer helps to overcome todos os desafios da vida. all the obstacles, not obstacles, all, yes, all the challenges of life. E se nós queremos perseverar And if we want to persevere na nossa vida cristã, in our Christian life, por favor, aprendamos a rezar sempre. please let us pray always. Learn how to pray always. Deus escuta o nosso pedido God listens to our petitions quando é acompanhado pela nossa humildade. when it's accompanied with our humility. E eu termino dizendo a cada de vocês, I finish saying to each one of you, tivemos a possibilidade We had nestes dias we had the chance, the possibility during those days de conhecer pouco mais a Nossa Senhora, to get to know a little bit more about Our Lady, de conhecer pouco mais a ação do to exorcismo, get to know a little bit more the action of exorcism, de conhecer o Santo Aníbal Maria de França, to get to know Saint Aníbal Maria de Francia, de conhecer o carisma da Luísa Picareta, to know the charism of Luisa Picareta que sempre fez a vontade divina. that always did the divine will. E hoje conhecendo pouco a necessidade da nossa oração. And today, learning more about the necessity of our prayer. Deus quer que nós continuemos com muita boa vontade God wants us to be very cheerful, a querer-lhe bem. Quer que nós o amemos God wants us that we love Him, e que somos capazes, mesmo com sacrifício, that we are capable, even with sacrifice, de estar sempre em sintonia com Ele. to always be in synchrony with Him. Dia anteontem, The day before yesterday, eu disse uma frase I told a sentence que posso repetir hoje com toda that I sinceridade. can repeat with all sincerity. Em 53 anos que sou padre, 53 years that I'm a priest, não chego I cannot count a contar nos dedos de uma mão in the fingers of my one hand os dias the days que não rezei o terço. that I missed praying the rosary. Eu me sinto muito contente I feel very happy de continuar nesta linha, to continue this way porque percebo a presença de Jesus e de Maria because I feel the presence of Jesus and Mary no desenvolvimento das minhas tarefas, for my actions that I have to accomplish, especialmente especially quando when a presença do demônio the presence of the evil one quer dar medo ao padre, wants to make me afraid. mas o demônio
sabe che Nossa Senhora But the evil one knows that Our Lady è il terrore dele. Our Lady is the terror of the demons. Ed è também il terrore di cada di nós And is the terror of all of us. se de verdade rezamos com fé. If we really pray with faith. Muito obrigado. Thank you very much.